Olá, boa tarde. O Jornal do Dia desta quarta-feira, 5 de outubro, começa falando do aniversário da Constituição Federativa do Brasil. Luiz, e na data em que se celebra o conjunto das leis que rege a nação, uma proposta de reforma constitucional é defendida para pôr em práticas tão polêmicas sonhadas reformas política, fiscal, penal, trabalhista e tributária. 5 de outubro de 1988. Há 23 anos, o Brasil promulgava a Constituição Federal. Mais de 2 décadas depois, a senadora de Tocantins, pelo novato partido PSD, Cátia Abreu, propõe uma nova Carta Magna para a nação. Acerca dessa proposta, vamos ouvir o analista político Cláudio Emerenciano. Saber dele se é chegada a hora de mudarmos nossa maior lei. A nossa atual Constituição, ela disciplina muitas matérias que não são de uma Constituição. Agora, existem as cláusulas pétreas, ou seja, aquelas imodificáveis, que dizem respeito ao regime federativo, à União, aos direitos, liberdades e garantias individuais, aos poderes da República e assim por diante. A divisão dos poderes, o Congresso dividido nacional entre Câmara e Senado. Existem cláusulas pétreas, mas muitos outros artigos precisam ser excluídos da Constituição. Para entendermos um pouco mais da importância do conjunto de leis que rege o funcionamento de uma nação, o historiador François Cavalcante resume claramente quantas e em que períodos da história o Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, modificou a Carta Magna. Na verdade, creio que não é bem a questão da fragilidade da Carta Magna, é a fragilidade das nossas próprias instituições. Uma vez que no Brasil nós tivemos, isso é uma questão histórica, uma herança de um poder muito patrimonialista. Patrimonialismo esse que faz com que muitas vezes o poder individual esteja acima do poder constituído. Por exemplo, ao invés de, no Brasil, os políticos se adequarem às leis, parece que as leis é que se adequam aos políticos. Percebam que a gente já teve muitas emendas, mudanças na Constituição para atender determinados interesses de determinados grupos. Por exemplo, quando Fernando Henrique Cardoso estava no poder, ele conseguiu, através de uma articulação e de um conchavo, mudar a lei e, a partir daí, ele conseguiu ser reeleito. Depois que Lula assumiu, o PSDB já falava em quê? Em acabar com a reeleição. De acordo com o historiador, dentre as 7 constituições que vigoraram no país, além de uma emenda constitucional, uma entre elas trouxe para a nação alguns prejuízos. A Constituição do Estado Novo, de 1937, ela foi também muito pesada, uma Constituição que chegou a prever até pena de morte, a Constituição que era chamada de polaca, uma alusão à Constituição polonesa. Mas a gente destaca também que na época da ditadura, não só a Constituição também, ela vai ser uma Constituição rígida. Na verdade, a Constituição de 67, ela era rigorosa, mas veio uma emenda em 69 para dar ainda mais poder aos militares. Mas vocês devem lembrar também que os atos institucionais, sobretudo o número 5, eles vão ratificar ainda mais o poder que os militares tiveram. Quer dizer, como se não bastassem as Constituições, nós tivemos também, entre a Constituição de 67 e a emenda de 69, os atos institucionais, sobretudo o número 5, que deu muito poder aos militares. A Constituição Federal é um conjunto de regras de governo. O documento é elaborado por um poder denominado Assembleia Constituinte. A aplicação das leis é fundamental para a manutenção do Estado. Esse documento recebe também o nome de Lei das Leis, Lei Fundamental, Lei Maior, Lei Suprema ou Carta Magna. E para quem destina grande parte do tempo em estudar e analisar a evolução da política no Brasil, é esse o momento da população se mobilizar e exigir mudanças que possam oferecer benefícios não apenas para os próprios legisladores, naquela máxima de quem legisla em causa própria, mas que a nação brasileira possa sair vencedora. Do Oiapoque ao Chuí, todo o Brasil clama por uma reforma política. E aí ela não sai por quê? Porque os deputados, sobretudo os deputados, não querem. Outra coisa, vamos ser sinceros, temos muitas coisas para modificar. E você não vê aqui no Brasil uma discussão, tal como na Alemanha é assim, Portugal é assim, Espanha é assim, na Itália é assim, nos Estados Unidos é assim, na Inglaterra é assim, na África do Sul é assim.
Na Austrália é assim, ninguém diz isso, como se o Brasil fosse uma ilha, ignorando o resto do mundo. Nós não podemos continuar assim. Se continuarmos assim, estaremos perdidos e submetidos indefinidamente à mediocridade e ao descompromisso social.